Boa noite a todos. É com muita felicidade que a gente hoje traz esse webinar, né? O Comitê de Pediatria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos traz esse webinar tão especial, que é o webinar sobre espiritualidade na infância. Se a gente entender que na pirâmide de Maslow, né, o topo está lá no desenvolvimento pessoal, a espiritualidade deve estar ali. Então, hoje nós estamos aqui com um time daqueles para falar sobre esse tema para nós. Então, eu quero apresentar para vocês Nicolas Martins Areco, psicólogo, mestre e doutor pela USP, trabalha no setor de oncologia e hematologia pediátrica do Hospital das Clínicas da USP Ribeirão, é vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos, coordenador do Subcomitê de Cuidados Paliativos da Aliança Amarte. Lília Embiruçu, neonatologista e paliativista, pós-graduada em luto e capelania, ela é técnica da área de técnica de saúde da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, coordenadora do Serviço de Espiritualidade e Capelania do Hospital Montserrat, facilitadora Kelka, pelo São Christopher, membro do Comitê de Cuidados Paliativos Pediátricos da ANCP, membro do Comitê de Dor da ANCP, membro da Academia Brasileira de Bioética Clínica e membro da equipe de cuidados paliativos do Hospital Roberto Santos. Carlos Eduardo Joan, também conhecido como Cadu, que é pneumologista pediátrico com pós-graduação em nutrologia e cuidado centrado no paciente, especialista em cuidados paliativos pela MB, membro do Conselho Deliberativo da Sobres, coordenador nacional da linha de cuidados crônicos complexos do Grupo Apvida Notre Dame Intermédica, presidente da ECP São Paulo, docente de pós-graduação do Sírio-Libanês, docente de pós-graduação do Einstein e atual presidente da ECP, como eu falei. Então, um time de peso que vai falar sobre esse assunto tão importante, né, para nós aí, e tão que às vezes a gente acaba negligenciando. Então, bom webinar para todos nós, que aproveitem muito aí esse conhecimento desse pessoal. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, a ideia é que nós conversemos nos próximos minutos sobre como cuidar da espiritualidade na infância, né? Então, vamos imaginar que uma criança está hospitalizada e que essa criança em questão a única forma dela se conectar com o mundo lá fora é através de uma janela. E o que ela olha dessa janela, o que ela encontra através dessa janela. Então, ela está deitada em sua cama, num quarto geralmente de cores neutras, e ela olha através da única paisagem que a conecta ao mundo e um mundo lá de fora. E ela consegue ver o céu, uma árvore e consegue imaginar como é o mundo lá fora, como é o mundo nessa outra dimensão. Tá? Então, a criança que adoece de uma maneira severa e é hospitalizada e precisa de um cuidado intenso, ela, inevitavelmente, ela se sente sozinha no mundo. É a criança que está perplexa, que não entende necessariamente tudo o que aconteceu, né? Qual a necessidade dela estar ali, qual é a utilidade dela estar nesse ambiente, por que tantas pessoas desconhecidas estão à sua volta, é, por que tantos procedimentos, tantos eventos dolorosos estão acontecendo com ela e ela está alheia a tudo isso. E aqui não dizendo que a criança é incapaz de entender o seu meio, porque isso seria falso da gente afirmar. Mas uma criança que está hospitalizada, e esse personagem em questão que eu estou dizendo, essa criança olha e a única forma de se conectar a tudo aquilo que ela já foi, a tudo aquilo que ela quer ser,
e a tudo aquilo que dá sentido à existência dela é essa janela. Então, diante de uma situação de uma internação, de uma hospitalização, de um cuidado intenso em saúde, a criança experimenta uma sensação difusa de medo. Não é necessariamente medo de algo ou medo de alguma coisa, mas ela está mergulhada numa sensação de insegurança. E é como esse barco que tem um porto, mas de saída, mas não tem claramente onde ela atracar. Então, ela está indo entre aquilo que ela conhece para aquilo que ela desconhece. E ela, ao olhar em volta, ela percebe os olhares da família, o choro impresso nas expressões da mãe ou do pai, a distância dos irmãos, o tom mais preocupado, o afago que não existia e o olhar de calma, meu filho. Então, a todo momento, essa criança está sendo atravessada por expressões afetivas, por falta de informações, pelo olhar grave das pessoas. E então, ela se sente à deriva nessa passagem de um mundo que ela conhece e que é habitado por todas as experiências mais familiares rumo a algo que ela simplesmente não tem nenhuma pista, a não ser a pista da percepção do ambiente, do contexto e do momento, e do afastamento da vida comum. Então, ela está à deriva nesse universo. E diante da experiência de estar longe do seu cotidiano, longe da sua vida, longe do seu animal de estimação, do seu gato de estimação, por exemplo, essa criança, ela se sente perdida e mergulhada no universo que ela desconhece, no universo de dor, no universo de sofrimento. E nesse sentido, a espiritualidade pode ser um recurso de enfrentamento. E aqui tomar um pouquinho de cuidado, né? Como eu sempre digo, enfrentamento, né, que vem da expressão coping do inglês, no português ganhou essa tradução, mas vamos entender enfrentamento como quais estratégias essa criança em questão utiliza para lidar com este momento, lidar com esse desafio, vivenciar esta experiência. E espiritualidade vai tanger não só a crenças, a um código ou códigos de conduta, a formas de entender e classificar o mundo, mas vai ter a ver com essa sensação de que estou conectado a algo, algo que transcende a minha existência, algo que dá sentido à minha vida e algo que me acalma, algo que me faz pertencer a uma realidade maior. Então, a espiritualidade, que é uma dimensão típica de todo ser humano, ele tendo uma religião ou não, ele pode ser agnóstico, ateu, ele pode ser um crente em alguma religião, mas espiritualidade é isso, essa percepção que eu faço parte de uma realidade maior, e a partir dessa realidade maior, eu crio estratégias para interpretar o meu momento. Então, se eu estou adoecida, é porque Papai do Céu quis, é porque ele tem um propósito para mim. Se as pessoas estão em oração, ou se as pessoas cantam uma música, me dão um passe, me dão um jorei, né? É uma forma de eu entender o que eu estou fazendo aqui. Então, é uma tradição cultural, é um olhar social de pertencimento a uma comunidade, mas é uma forma, sobretudo, individual de compreender o que eu estou fazendo aqui, para que serve o que eu estou fazendo aqui, que sentimentos são esses que brotam em mim e como esses sentimentos podem me apaziguar, podem trazer calma, podem fazer com que eu pertença a esta realidade maior.
Para um cientista, pode ser eu pertencer, as minhas moléculas pertencem ao cosmos, e isso me faz estar integrado à ordem da existência. Para um católico, pode ser a experiência de ter sido criado por Deus e ser sua imagem e semelhança. Para alguém da tradição hindu, pode ser a ideia de eu lidar com a ilusão da existência e, através da convivência com essa ilusão, eu chego a Deus em si. Então, diversas formas de interpretar a realidade, mas que vão à direção do como eu estou vivendo e o que eu estou vivendo e para que eu estou vivendo. Na criança, essa experiência, indubitavelmente, ela é passada pela família. A criança aprende observando, vivendo o clima familiar, ouvindo histórias. E aqui vamos entender família não só pai, mãe, tio, tia, avô e avó, mas toda aquela pessoa ou todo grupo em que ela se sente parte, se sente pertencente e percebe o cuidado, né? Então, nesse sentido, a espiritualidade, a sensação de espiritualidade que a criança aprende com a sua família, a respalda e ajuda com que ela explique essa experiência e dá essa sensação de aceitação. Por isso, produz conforto, também produz amparo e, sobretudo, sentido. Então, à medida em que a criança aprende com a família, observando, convivendo, ela interioriza essas estratégias de enfrentamento e ela passa a experimentar, então, essa série de sensações que vão ajudar ela a entender o que ela está passando e oferecendo essa tranquilidade. Então, sem dúvida nenhuma, a espiritualidade surge na criança e evolui na criança também conforme o desenvolvimento dela acontece, né? Então, o desenvolvimento ele tem a ver com maturação do sistema nervoso central, tem a ver com a estabilização de competências da inteligência, competências dos afetos, competências emocionais, como a pessoa se regula, né? Como ela lida com seus impulsos através das experiências, mas o desenvolvimento se dá, sobretudo, nas interações, na interação com o meio, na interação com as relações humanas. Se essas interações são ricas, são cheias de histórias, tem a ver com expressão afetiva, olho no olho, o tato, o encorajamento para a expressão, esse desenvolvimento vai se dar de uma forma. Se esse desenvolvimento ele é atravessado por fatores de risco, como pobreza, fome, falta de acesso a bens e serviços básicos, direitos básicos humanos, né? Isso vai ganhar uma outra conotação, né? Então, conforme a pessoa, conforme a criança que nasce vai navegando nesse oceano, né? E esse barco é equipado por esse grupo de pessoas que estão com ela, a forma dela perceber o seu contexto ganha sofisticação. E à medida que ganha sofisticação, refinamento, porque ela entende mais as especificidades, os detalhes, ela integra mais, ela pode ter uma visão mais holística da situação. E conforme essas percepções dela vão existindo, a gente pode dizer que sim, que a espiritualidade influencia na compreensão dela sobre si, sobre seu próprio corpo, e aí ajuda ela a interpretar o adoecimento, o tratamento, ajuda ela a entender como estão as relações e por que os pais estão em oração, ou porque a mãe o abraça, e nesse abraço ela se sente conectada, ela se sente protegida, ela se sente amparada. Quando um profissional de saúde vem e faz um afago e fala, vai estar tudo certo, confie na gente. Pode acreditar que essas coisas que nós estamos fazendo é para o seu bem. Isso vai gerando um nível de conexão que
possibilita com que a criança viva de forma diferenciada o seu contexto, com menos medo, com menos angústia e se liberando para experimentar afetos positivos em relações que vão encorajar as expressões. Então, aquela frase que a gente às vezes diz, não, não é nada, não, esquece, não, olha, você está sendo ingrato, olha tudo que Deus te deu, ou vão sendo substituídas por, pode chorar, nós estamos aqui com você. As entidades, os orixás, os nossos antepassados, Nossa Senhora está aqui nesse quarto. E aí, numa cantiga, numa prece, num olhar, quando o auxiliar de enfermagem entra e aflito, porque às vezes quer pegar um acesso venoso e aquele acesso está dando um baile, né? E ele olha para a criança e fala: Vem, vamos comigo, a gente vai tentar, vai dar tudo certo. Né? Se cria um clima de conexão e que a espiritualidade, então, transborda em confiança, transborda nessa sensação em que eu faço parte e que algo vai me guiar em rumo à minha tranquilidade. Então, essa conexão que gera transcendência e aplaca o sofrimento, aplaca o medo. E com isso emerge a qualidade de vida. Com isso, esse barco que estava à deriva passa a experimentar vento e ele começa a andar. E aqui nós não estamos falando da aplicação pura e simples de protocolos, nós não estamos falando do emprego de passos determinados, mas nós estamos falando da tecnologia última da civilização humana, que é o estabelecimento de conexões interpessoais, de me relacionar com o outro que é humano e que diante do sofrimento dele, eu não sou só empático, eu não me coloco só no lugar dele, mas eu possibilito e valido que ele está num lugar que é precioso e que mesmo sendo muito pequeno, eu quero ouvir o que ele está sentindo antes de dizer qualquer coisa. Eu quero que ele experimente este amparo através das informações que eu ofereço e que ele se sinta parte do time que cuida dela, da equipe que cuida dela, parte da família que está olhando para ela desesperada e que ela entenda o que está acontecendo, mas parte desse sentido de vida que é tão precioso e tão importante. E aí, então, nós seguimos com a compreensão que as expressões, a partir, né, a partir da espiritualidade, da expressão da espiritualidade, vai interpretar e vai dar sentido para os olhares, para as expressões corporais, mas também pode levar ao isolamento, né? Opa. Então, vamos entender que isolamento que é esse, como que está acontecendo isso. As expressões podem também ser expressões de sofrimento que vão se relacionar com agitação, com agressividade, ou às vezes com retraimento. Então, à medida em que eu mantenho o olhar, que eu mantenho a observação e compreendo os gestos da criança, eu não vou só perguntar para ela: Nossa, você está sofrendo? Mas eu posso, às vezes, dizer: Olha, eu percebo que você está em sofrimento. Eu percebo que hoje você está desassossegada. Ou eu percebo que seu olhar está distante. Aconteceu algo? E nós podemos auxiliar através da comunicação as falas, mas também as pausas, os silêncios. Quando a gente entra no quarto de uma criança e ela diz para você: Tio, você viu que aqui do lado o meu companheiro morreu? E você não precisa nem disfarçar que nada aconteceu, né? Mas respeitar o ritmo, a voz, né? E dizer: peraí, o que que aconteceu? O que que você ouviu? Você ouviu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Como que isso lhe parece? Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? E às vezes ela não gostaria de falar, mas ela gostaria só de reportar. Às vezes ela gostaria de um abraço, mas ela vai dizer pra gente, ela vai sinalizar pra gente. Às vezes ela gostaria de conversar sobre isso. E quantas vezes, ao entrar no quarto e a criança se sentir autorizada,
né? Ela passa a falar o que ela compreende da morte, o que ela acredita que vai acontecer com ela, os medos que ela tem, né? Tio, eu vou morrer e minha família vai brigar, porque eu sei que eles estão fazendo as pazes porque eu tô aqui. Ou, sabe o que que é? Quando eu morrer, vai ter uma escada para cima e uma para baixo. E eu acho que eu vou pegar a escada que vai para cima, porque aqui eu já sofri tanto. Ou eu tenho medo do que vai acontecer comigo quando eu morrer, porque eu vou estar sozinha. Mas eu sei que os meus avós que já faleceram vão poder cuidar de mim. Nossa, que legal, vão poder cuidar de mim. Então, nesse momento, a gente vai entender também que os choros ou sorrisos, as infantilizações ou o fechamento sobre si vão encorajar ou vão mostrar para a gente o quanto que a criança está em sofrimento naquele momento, né? E aí existem muitas frases que possam expressar a espiritualidade, né? Então, espiritualidade, de novo, não é a crença em algo, mas a percepção que me conecto a algo. E a espiritualidade é o sentido que me faz interpretar essa vida. Então, quando ela fala, por que que Deus me deixou doente? É, será que eu fiz algo para merecer isso? Ela está tentando dar uma explicação. Será que eu vou conseguir completar os meus estudos com os meus amigos? Será que eu vou prosseguir? Né? Eu não quero que ninguém sofra. Será que morrer dói? Será que vão me esquecer? Eu vou ficar aqui sozinho? Então, essas são expressões que podem remeter à espiritualidade, que nós vamos cuidar dessas expressões. Nós vamos ouvir com curiosidade, tentando entender, tá, mas o que que você quer me dizer com por que que me Deus deixou ficar doente? Por que que você acha que Deus te fez ficar doente? Em que momento isso aconteceu? Ou por que que você acha que vai ficar sozinho? Por que você acha que você vai ficar sozinho nessa enfermaria? Por que você está tão revoltado dizendo que seu amigo morreu e você se curou? Isso também é uma expressão de espiritualidade diante da morte, né? Então, a vivência da espiritualidade vai produzindo contextos, em que há o reconhecimento dessa dimensão, e quando nós encorajamos essa expressão, e aqui é importante, a figura do capelão, como a Lili vai trazer em breve, e o Cadu também vai narrar, né, ela é importante, mas o cuidado da espiritualidade não é só do capelão, precisa estar na rotina de todas as equipes de saúde, do médico, da enfermagem, da terapia ocupacional, da nutrição, da físio, da nutri, né, de todos aqueles que cuidam da criança, né? Entendendo que essas expressões muitas vezes são singulares, são particulares e que a gente não precisa saber de tudo. Eu vou perguntar para a criança: o que que isso quer dizer? O que que isso significa? Você poderia fazer um desenho para me explicar? Ou você poderia sentar aqui e me explicar? Quantas e quantas vezes as crianças me explicaram através de um filme, né, de uma história, Harry Potter, Star Wars, Senhor dos Anéis, Avengers, utilizando contos, cantigas, hinos. E a partir do momento em que eu ouço, eu posso sistematizar esse conhecimento, entendendo o quanto que a espiritualidade está ativa e funcionando como elemento de proteção, ou quanto ela está pouco ativa e às vezes deixando a pessoa, né, vulnerável. Então, uma boa anamnese espiritual, que pode ser feita por qualquer profissional de saúde, e aqui a gente vai ter uma questão, né? Existem anamneses espirituais, né, padronizadas para o público adulto, mas não padronizadas, adaptadas à nossa realidade cultural brasileira, né? Mas que nós podemos fazer através da observação, uma interação lúdica competente, né, através de entrevistas e instrumentos. Então, é um circuito de estratégias que nós vamos utilizar, mas estratégias que envolvem também a multidisciplinariedade, as discussões posteriores, a integração, né, da família, às vezes até do próprio líder religioso, mas que nós vamos tentar entender o quanto que essa criança se sente conectada, o quanto que ela só está olhando por essa janela, ansiando voltar à sua vida. Então, essa criança que eu disse a vocês, que está lá diante da janela, olhando para essa árvore, ela está se perguntando: o que que eu estou fazendo aqui? Por que que meu corpo não reage? Por que que eu estou tão apático? Esse aqui não é o meu lugar. Por que que eu não vou para casa? Por que que meus pais não me levam para casa?
Chegou um familiar novo, ele me traz esperança. Mas por que que ele não fica aqui o tempo todo? Eu tenho um gato. O que que será que aconteceu com esse gato? Por que que ninguém fala dele? Será que estão cuidando dele? Se meus pais estão aqui, quem está cuidando do meu gato? Eu quero brincar, mas eu sinto dor. E quando que eu vou ver essa árvore? E aí a compreensão de que existem muitos por ele. Então, à medida que essa criança em questão, ela se sente ameaçada, ela pode ser escutada. E através da escuta, ela se sente conectada, se sente protegida. E aqui ela desenvolve algo que na psicologia nós denominamos confiança básica. Confiança básica é essa percepção que o bebê tem quando ele está lá esperneando de cólica, de frio, e nós colocamos ele no colo e nós dizemos: calma, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Ó, mamãe, eu tô chorando porque eu tô com medo, eu tô com fome, eu tô com dor de barriga, né? E essas vocalizações que os adultos fazem vão trazendo para a criança uma ideia de: o mundo me invade, mas ele é possível. O mundo me traz sensações muito devastadoras, mas à medida que eu me sinto apoiado, eu tenho esperança, não num futuro de uma salvação, mas eu tenho esperança que no presente eu posso estar bem o suficiente para seguir vivendo, mesmo com limites. Então, à medida em que nós somos sinceros, presentes, autênticos, e nós geramos esse clima de conexão, através das todas as intervenções que todos os profissionais de saúde podem fazer, gera essa esperança do presente melhor. Né? Então, numa dimensão interpessoal, a espiritualidade, obviamente, diminui sofrimento e adequa as fantasias. Então, tudo que é imaginado é pior. Tudo aquilo que é conversado, falado, simbolizado, né, ganha contornos mais reais e mais palpáveis. É a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês e dizer: olha, gente, preciso contar uma coisa para vocês. E eu não digo, todo mundo fica, né, muito preocupado. Mas se eu, olha, gente, o que eu quero dizer para vocês é que na próxima semana vai chover muito. Então, opa, então é sobre chuva, eu me preparo para isso. Então, essa imaginação, ela passa a ser protetiva. Ela não vai mais me devastar. Eu não vou olhar mais para os meus pais chorando e dizer: eles estão bravos comigo, eu fiz algo para machucá-los. Mas não. A espiritualidade vai dando a ideia que o sofrimento está aqui e que ele não é bem-vindo, mas ele acontece toda vez que um pai e uma mãe se aflige com o seu filho doente. E que eu não sou culpado por isso, que é culpado essa doença. E eu vou entender também qual que é essa doença. E que eu tenho uma ideia que, apesar do meu corpo, apesar de tudo estar tão diferente, eu posso sobreviver em alguma dimensão ou em muitas dimensões, eu posso sobreviver. Né? Então, a espiritualidade vai auxiliar na pertença familiar, ela vai ajudar a criança a se identificar com seus pares, e a participação, a introdução em ritos. Esses ritos podem ser orações, podem ser hinos, podem ser práticas de oferenda, né? Mas pode ser assistir um filme em conjunto, pode ser dar risada de uma história, pode ser uma cerimônia que traz a ideia de compartilhar, que é algo que nos faz humano. Né? Humano não é estar na tela, são as histórias que nos fazem estar tanto nas telas, nas fogueiras, em torno de um bem comum. Né? E que morrer também é estar em relação. Então, se eu estou sentindo que eu estou a morrer, eu também vou me relacionar com os outros, também vou buscar essa conexão. Né? Então, existem muitas intervenções possíveis que vão favorecer essa sensação de que estou sendo bem cuidado. E a partir sempre do repertório da criança. O que tem a ver com ela, o que tem a ver com essa família. Mantendo sempre uma atenção respeitosa, encorajando as expressões, não desencorajando. Não dizendo não chore, não sofra, né, tenha fé. Não, dizendo que as coisas são possíveis. Intervir junto à família é importante. Agregar o repertório religioso, mas ouvir o que faz parte, né, e também atuar a partir disso. Né? E aqui, para finalizar, o profissional de saúde precisa ter maior repertório sobre isso, né, e manter uma relação genuína. Né? E aí, por trás dessa janela, como eu gosto sempre de contar, essa aqui não é só uma aula que traz um apanhado
de literatura, mas que também traz a experiência desse menino que estava olhando por essa janela, e esse menino olhava por essa janela há quase 4 décadas atrás, porque esse menino é quem está falando com vocês agora. E o que o conectava ao seu mundo diante do seu adoecimento era essa janela, essa árvore e a pergunta: o que está do lado de lá? Estamos nós, do lado de cá. Muito obrigado. Nicolas, muito obrigada. Pura poesia essa aula, é maravilhosa, né? Acho que é difícil até a gente falar alguma coisa. Nós vamos deixar as perguntas para o final, né? Então, agora, dando sequência, eu quero chamar a Lili para falar para nós sobre capelania. Seja bem-vinda, Lili. Oi, Érica, obrigada. Olá a todos. Deixa eu só compartilhar aqui, gente. Aparece aí, Eriquinha? Tá, perfeito. Ok, então boa noite a todos. Para mim ficou isso aqui de falar sobre a capelania em pediatria e como é que a gente faz esse atendimento a partir da capelania hospitalar laica, né? Então, pensando, quando a gente fala em espiritualidade, todo mundo remete imediatamente para a religião. É importante a gente dizer que são duas coisas diferentes, que acaba que a religião e a religiosidade, elas permeiam um espaço da espiritualidade, mas elas não são iguais. E a espiritualidade, ela permeia o campo de pergunta, de questões do sentido da vida do ser humano, enquanto que a religiosidade, ela permeia essa dimensão das respostas, é, em que a gente tenta responder, né? São as respostas que a gente tenta dar às perguntas que nos conecta com esse ser transcendente, esse ser sentido, esse ser do significado. Então, a gente poderia dizer que a espiritualidade é essa coisa da busca do sentido, do propósito da conexão, e dentro dela, com ela, a gente traz a religiosidade, também a religião, e a religião seria esse sistema organizado de doutrinas, práticas e símbolos que oferecem essas respostas. Por que que a gente fala tanto de incluir essa dimensão espiritual no mundo da saúde, né? Porque a própria Organização Mundial de Saúde diz que isso é importante, que a qualidade de vida, as concepções de saúde, elas são. A gente precisa incluir essa dimensão. Cientificamente está comprovado o impacto da espiritualidade na saúde das pessoas. Essa percepção da importância das crenças e das religiões no enfrentamento do sofrimento, da morte e do luto, e acaba sendo um coping positivo. Para as acreditações, hoje também é de suma importância que a gente tenha a espiritualidade como uma dimensão de saúde. Então, são várias as questões que melhoram essa abordagem para a saúde. Bom, e quando a gente pensa na pediatria, que é algo extremamente complexo, que a pediatria ela permeia muitos espaços cognitivos, a depender de que criança a gente está falando, cuidando, de que idade essa criança tem, né? E esse cuidado espiritual na pediatria, disse todo quem é essa pessoa, qual é a sua cultura, expressa na sua espiritualidade, na sua religiosidade, quais são os seus valores, suas crenças, como tem vivido sua vida, sua trajetória, como tem lidado com isso. Mas, por outro lado, a gente que cuida
também interage dinamicamente e a gente precisa minimamente entender um pouco sobre essa questão dessa dimensão espiritual e se apropriar minimamente do que as religiões que a gente mais encontra no nosso meio, na nossa cultura, como a gente queira dizer, para que a gente não só pergunte, você tem religião e qual é a sua religião? Porque isso não nos leva a canto nenhum, né? Então a gente precisa ter uma relação dinâmica com isso. Bom, e quando a gente vai pensar no atendimento da capelania hospitalar laica, e quando a gente fala isso, a gente não está falando de capelania pastoral, nem de proselitismo, a gente sempre está ligado nessa arte do morrer bem e a arte do bem viver. Vários são os protocolos, os instrumentos que são oferecidos para assistência espiritual, e é muito difícil isso para a pediatria, a gente não tem muita coisa na pediatria, tem um que não é validado a partir de 8 anos, mas são todos muito complexos. A gente que faz capelania laica, a gente usa muito o modelo diamante, que trabalha muito o espaço interior entre o eu e o outro, e esse potencial desse espaço de cuidado do si próprio eu e do outro. Então, tanto esse espaço interior de quem cuida, quanto de quem recebe o cuidado, eles são impactados por essa abertura desse espaço interior envolvido. Mas aí, quando a gente vai pensar na pediatria, como que eu trabalho o espaço interior com uma criança de 4 anos, de 2 anos? É, mas só para vocês pensarem um pouco, tudo está baseado em 5 perguntas. E essas 5 perguntas, elas vão sendo adaptadas e reorganizadas, reestruturadas, a partir da criança que está diante de nós. Então, a gente trabalha, o modelo diamante, ele trabalha com quem sou eu, como conto a minha história, como vivo o meu sofrimento, como digo adeus e onde coloco, reposiciono minha esperança. E a partir dessas 5 questões, que são moduladoras para o início da nossa conversa, e necessariamente a gente não tem que fazer esta pergunta, mas é a partir da nossa conversa é que essas 5 perguntas são respondidas e a gente vai adequando todo o nosso atendimento. As crianças que estão doentes, elas buscam, né, auxílio, conforto, porque elas perdem muitas coisas preciosas e elas precisam de ajuda para atravessar o portal. Para a gente em capelania, a gente tem dois espaços a atravessar: portas e o portal. E quando a gente fala de portal, é deixar a vida e entrar para uma vida outra, seja qual for a crença e o aspecto e o sentido disso para cada um. E normalmente, até as crianças, também as crianças, buscam um sentido maior para esse sofrimento, mesmo que elas não entendam plenamente esse sentido. Eu acho que Nick, na apresentação dele, fala o tempo todo nessa busca do sentido para o sofrimento, mesmo que cognitivamente tenham eles dificuldades, de responder essas perguntas. E por que que a gente trabalha espiritualidade, faz capelania, laica, hospitalar em pediatria? Porque é importante que a gente garanta que não é só perguntar às crianças e à família sobre suas crenças, mas que a gente se esforce muito para poder compreender o que isso significa para essas famílias, porque é a partir desse sentido que a gente pode trilhar o nosso trabalho e pensar, iniciar pensar sobre essas 5 questões importantes, tanto para os pais quanto para as crianças no seu adoecimento.
É preciso que a gente participe dessas discussões sobre crença dos pais e das crianças em relação à vida, à morte e à vida após a morte também, porque isso permeia a nossa compreensão dessa estrutura espiritual, desse complexo que a gente chama paciente, família e também nós, profissionais de saúde. A gente precisa perceber e valorizar os mecanismos que os pais usam de enfrentamento, quais são as suas estratégias de enfrentamento, suas fontes, suas forças, e o que faz eles se encontrarem com o significado e esperança no meio dessa condição tão adoecedora e tão cheia de sofrimento dos seus filhos, e isso pode lançar luz sobre seus recursos espirituais. E a gente precisa desenvolver competência cultural. Isso a gente bate o tempo todo, porque é a partir dessa competência que a gente pode iniciar uma conversa. E o que que sobra para a gente? Florescer. Ajudar a florescer nesse sentido, ajudar nesse alívio da dor espiritual. Bom, mas antes disso, a gente precisa entender sobre os três universos que se apresentam para o cuidado espiritual em pediatria. A gente tem três aspectos, três universos: a criança, a família e a equipe. E o nosso papel é facilitar essa integração, esses três universos, a lidar com a mais difícil das transformações, sempre com foco central na criança. E a gente tem uma responsabilidade de ajudar a fechar, transpor e fechar o portal após o final da transformação definitiva, que é a morte para cada um. E a gente, para adentrar esses universos, a gente tem certas mágicas. Tem o universo da criança e do adolescente, e a maneira da gente adentrar essa porta é através da história cocriada, porque essa cognição ela varia de acordo com a idade. Então, é a partir de uma estruturação narrativa, de suas necessidades, dos seus medos, das suas expectativas, dos seus grandes desejos, é que a gente consegue adentrar essa porta dessas crianças e poder, a partir disso, encontrar o sentido da espiritualidade, o sentido de vida, como que essa criança transcende dentro da sua história de adoecimento, sofrimento, e como que a gente vai ajudá-los a atravessar esse portal definitivo, é sempre nessa história cocriada entre a equipe e as crianças. A gente tem o universo da família que está sofrendo muito, que pensa que há uma reversão da lógica, que estão todos exaustos e que precisam também de tomadas de questões práticas que são relevantes. Qual é a porta que a gente abre para ter claro essas necessidades religiosas e espirituais e isso, essa família? Quais as ferramentas de intervenção apropriada? É uma escuta compassiva. É preciso que a gente é, faça e ofereça para essas famílias uma escuta compassiva. De novo, sempre pensando naquelas três questões que eu trouxe inicialmente para vocês. E esse universo da equipe que trabalha muito com a similaridade das vivências, que estão fazendo intervenção direto junto ao paciente, que isso faz nos sentir responsável. E essa porta é através de uma humanidade compartilhada. É preciso que a gente se entre pares, compartilhe esse momento para que a gente possa estabelecer as necessidades e a capacidade de cada membro da equipe nessa relação paciente-família e que possa criar estruturas de apoio e conforto. Mas eu gostaria só de pensar com vocês algo muito específico, que é a espiritualidade em cuidados paliativos na perinatologia. Muitas são as questões com o mistério da vida, do chegar e do morrer, de onde eu venho, para onde eu vou, porque ao mesmo tempo que meu filho nasce, ele está morrendo. Mas acho que eu vou sintetizar
tempo, a gente imaginando que é um corpo vivo que habita um corpo muito adoecido, ou às vezes um corpo já morto, nesse espaço do corpo chamado útero, que é um espaço vivo e que termina sendo visto, interpretado como uma urna funerária. Eu acho que o cuidado paliativo perinatal, ele traz muitos desafios, e a espiritualidade, por incrível que pareça, é o tema que a gente mais discute nos nossos atendimentos com casais que estão gestantes e com seus filhos com diagnósticos com doenças ameaçadoras da vida. Um outro momento que a gente usa muito e que a gente é muito chamado a pensar sobre a espiritualidade é no cuidado paliativo perinatal, quando doente é a pessoa gestante. Mais ainda, o quanto que essas 5 perguntas são tão profundamente habitadas no interior dessas pessoas, e uma experiência que a gente tem tido aqui, que é muito importante para esses casais, é a gente construir, é, através da terapia da dignidade, as suas despedidas, quem eu sou, como eu vivo o meu adoecimento, onde eu coloco minha esperança, como eu digo adeus para essas famílias, para que possa encontrar através da escrita com seus filhos, quando eles puderem entender isso. Eu não vou falar de ritual, Cadu vai falar de ritual, é, mas o ritual, ele é transformador. Eles precisam ser honrados e compreendidos, eles servem para que a gente marque, navegue nessas passagens significativas da vida, proporcionando conforto, sentido, significado, sensação de continuidade em meio a tantas incertezas e essas complexidades que são inerentes ao nascimento e à morte. Então, os rituais, eles são ações estruturadas e simbólicas que possuem um profundo significado espiritual, e a gente recomenda fortemente que os rituais sejam respeitados, dignificados, e que eles aconteçam a partir do que tem sentido para cada um. E cabe a gente ajudar a transpor, essa criança a transpor o portal, ajudar essas famílias caminharem com essas crianças até esse portal e entender que quem vai ultrapassar o portal é a criança e que a família fica de cá sem poder ultrapassar junto e encerrar esse portal, não essa história, não esse luto, não esse sofrimento, mas que a gente precisa ajudá-los a transpor, tanto a criança a passar por ele, quanto as famílias a levá-los até esse portal. E é isso, mesmo o menor dessas crianças, qualquer uma delas, vai deixar sua marca no mundo, sua marca nos corações, e o nosso papel é ajudá-los a trabalhar essas questões espirituais e poderem expressar a partir do seu entendimento, da sua idade, do seu cognitivo, a ultrapassar esses portais. Era isso, acho que eu não passei do tempo, né? Muito obrigada. Ótimo, Lili, essa sua clarificação, né? Eu acho que é essencial para todo mundo. Bom, aquela assim, não sei o que está acontecendo, se são os deuses, mas a nossa internet aí está ruim, então nós estamos ruim no Instagram, a gente muda para o YouTube, a gente está ruim no YouTube, a gente muda para o Instagram, mas nós continuamos aqui porque, né, eu acho que todo mundo concorda que está valendo muito a pena. É poesia, é conhecimento, eu acho que isso tudo engrandece muito a gente. Bom, então agora, né, o Cadu, finalmente, por último, mas não, né, o menos importante, vem o Cadu aí para falar um pouquinho para a gente dos rituais, e aí depois a gente abre para perguntas, para conversas e tudo mais. Vamos lá, Cadu.
Gente, boa noite. Obrigado, apesar de todos os nossos problemas, como a Erika está falando. Para mim, assim, é uma honra poder falar sobre esse tema. É um tema que, para mim, é extremamente importante. E falar do lado de pessoas que eu admiro e que tenho a honra de dizer como amigos e que tenho um conhecimento enorme sobre isso, eu trocaria qualquer fala minha para continuar escutando Nick e Lili, né? Nick falou de toda essa vivência pessoal e de como as crianças veem. A Lili falou muito da experiência e da importância do capelão laico, né? Eu vou para aquele outro lado, que muitas das vezes é a porta de entrada das crianças para a espiritualidade, porque ela vai começar justamente, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, pela religiosidade que essas famílias têm, vão carregar. Então, para a gente continuar aqui, essa rapidinho, né? E eu trago essa frase da Juliana, uma bioeticista, porque a espiritualidade vai ser muitas vezes, como a Lili falou na perinatologia, um amparo, né? Um cuidado. O luto, a dor, ela vai continuar, mas perceber que essas crianças, que esses pequenos pezinhos, como ela colocou, por menor que sejam, têm um significado, têm um ponto, um legado, vai acalentar essas famílias, para que elas não percam a vida. E essa frase da Juliana fala o que é uma grande verdade. Hoje, na nossa sociedade, falar sobre morte é algo muito complicado. E falar sobre morte numa criança ou num bebê é mais complicado ainda. Quando a gente vai para a perinatologia, é mais ainda, porque essas famílias sequer têm a imagem dessas crianças, né? E eu gosto muito, eu trago uma frase de Fernando Pessoa, porque para mim ela traduz muito o que é espiritualidade. Segue o teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas. O resto é sombra de árvore alheia. A nossa história, o nosso legado, a história dessas crianças, o legado dessas crianças, são as coisas mais importantes, são as expressões de espiritualidade delas. E são as marcas que nós vamos deixar e elas vão deixar conosco. Nós que trabalhamos com cuidado paliativo, eu acho que cada um de nós lembra cada um dos nossos pacientes, cada coisinha, cada ponto que eles foram deixando e foram despertando em nós mesmos a nossa espiritualidade. Agora a gente tem que olhar um pouquinho para a espiritualidade dos outros. Nick já falou sobre espiritualidade, Lili também, mas eu trago esse slide, mas para lembrar, né, como a espiritualidade como algo, o sopro da vida, né? Trazendo um pouco de religião, de religiões cristianas, cristãs, né? E Deus deu o sopro para criar a vida. Ele usou a respiração dele para criar a vida. Sem a respiração, nós não vivemos carne, mas nós vivemos espírito, nós vivemos além. Então, através disso, nós vamos continuar. E essas crianças, mesmo pequenas, como a gente vê no perinatal, elas vão deixar esse legado, elas vão deixar as suas marcas, elas vão deixar o seu sopro de esperança e de aprendizado, como algumas irmãs e alguns irmãos mais velhos percebem isso. E o que é uma religião? A religião é uma estrutura através do qual um grupo de pessoas vai se reunir, vai fazer uma comunidade, uma comuna, que vai ter regras, vai ter doutrinas, vai ter, vão ter normativas, ritos que são importantes serem vividos. E dentro de um país como o nosso, aonde essa religião está tão presente, é muito importante a gente olhar para isso. E essa frase fala, a espiritualidade, ela não tem religião, mas para a maior parte da nossa população, ela faz parte da sua espiritualidade. E às vezes, dentro de uma cultura tão miscigenada como a nossa, ela não vai ser uma religião, ela vai ser várias crenças. E aqui, sobre isso, como a Lili falou, né? A religião está aqui,
mas a espiritualidade é maior do que ela. E maior do que isso é a gente olhar para tudo isso, para essa espiritualidade e para essa religião, com o objetivo de dar saúde plena, né? Lembrando o conceito de dor total, a dor espiritual. Morrer dói. O que vem depois? Deus me abandonou? Acho que todo mundo já escutou isso. Ou dos pais, como eu escutei de um pai de uma criança com agenesia renal, que olha para mim e fala: a Mari me fez ser um homem de família, um homem de Deus, porque antes disso eu não era nada disso. Então, quando a gente olha todos esses relatos, todos esses olhares e toda essa miscigenação que nós temos no nosso país, é muito importante a gente ter uma noção do que nós temos desses ritos, porque para essas famílias, muitas vezes, vai ser a única coisa que elas vão conseguir sentir que fizeram para essas crianças. E se nós não conhecermos e se nós não respeitarmos, talvez isso seja uma dor que eles carreguem. A primeira criança que nós tivemos, de final de vida realmente, dentro da instituição que eu tô, o pai e a mãe pediram que a única coisa que eles queriam era fazer um batizado, que foi realizado sem um padre. Depois a gente conta um pouquinho disso. E aqui eu trago um pouco do IBGE para mostrar a importância que nós temos da religião no nosso país. Trago o censo de 2010 e de 2022, porque no de 2022, budismo, judaísmo e islamismo estavam dentro de grupo de outras religiões, e eu acho que é importante a gente ter uma noção, porque são vertentes religiosas que estão muito presentes no nosso Brasil. No censo de 2022, a percentual de católicos deu uma diminuída comparado com 2010, quase 10 pontos, e os evangélicos subiram quase 5 pontos entre um censo e outro. Os que se declaram espíritas também subiu, era 1,05, foi para 1,84, mas a maior subida percentual nós tivemos nas religiões de matrizes afro-brasileiras. E aí eu coloco Umbanda e Candomblé, mas lembrando que a Umbanda é uma religião que nasce no Brasil e que faz uma miscigenação de diversas outras vertentes religiosas, né? E um outro ponto, lembrando, Espiritismo, por Kardec, o seu codificador, não é uma religião, é uma filosofia, é uma doutrina filosófica, mas no Brasil se torna uma religião. Mas o ponto que eu queria destacar dessa subida da Umbanda, né, das afro-brasileiras, e aí não são só Umbanda em Candomblé, nós temos diversas outras vertentes, Quimbanda e outras vertentes, mesmo dentro do Candomblé e mesmo dentro da Umbanda, é que o que me deixa feliz é que mais pessoas hoje perdem o medo de se dizerem umbandistas, candomblés, quimbandas. Por que eu falo isso? Pela discriminação que nós ainda temos no nosso país. No censo de 2010, nós temos 0,13% de budistas no nosso país, 0,05% de judeus. Lembrando que o judeu é uma raça, mas que tem a sua religião. O islamismo nós temos 0,018% e sem religiões de 8% ponto alguma coisinha que nós tínhamos em 2010, para 2022 o censo coloca 9,28. Mas se nós somarmos tudo isso, nós temos mais de 90% de pessoas que se dizem religiosas no nosso país. Aí vem a importância do que isso tem muitas das vezes, para essas pessoas. E como eu falei, às vezes a religião pode ser a porta de entrada para a gente conseguir acessar a espiritualidade desses pacientes e dessas famílias. A Lili e o Nick trouxeram, mas eu trago um dado no levantamento que eu fiz para apresentação do Congresso Nacional em novembro do ano passado. Foram mais de 20 trabalhos que eu encontrei sobre espiritualidade na pediatria, mas falando de espiritualidade na criança, para a criança,
Foram 3 trabalhos. Nós temos muito pouco falando sobre isso na criança. E eu trago, já partindo para os ritos, a primeira parte que eu trago são o que líderes espirituais e livros têm como ritos. Ou seja, que essas religiões têm de doutrinas e ritos para serem seguidos. O catolicismo é muito difundido, todos nós sabemos do batismo, que vai ungir o peito da criança, fazendo o sinal da cruz sobre ele, esse com um óleo que é sacro, e derramando a água benta sobre a tua cabeça, sobre a cabeça da criança. Considera-se que ele deve ocorrer antes do primeiro ano de vida. Se isso ocorre depois, não tem nenhum problema, segundo todos os líderes que eu conversei. Mas se recomenda ali, principalmente porque é uma libertação desse pecado original que nós tivemos. E no final de vida, nós temos a unção dos enfermos, que popularmente nós colocamos como a extrema unção. Já quando nós vamos para o evangélico, tanto evangélico como católicos são religiões que nascem como a vertente do judaísmo. Cristo era judeu. Então, um dos pontos em que a religião evangélica vai seguir para início de vida é o que nós chamamos de apresentação. Por quê? Para o judeu, o início da vida era a apresentação dessa criança no seu templo, no templo de Salomão, quando era existente, e posteriormente nas sinagogas. Então, eles têm o rito da apresentação. Eles levam o bebê à sua comunidade, à sua igreja, para apresentá-lo. O batismo para o evangélico só vai acontecer por escolha da própria criança. E isso só pode acontecer após a idade da consciência, que é ao redor dos 10 ou 12 anos, ou na fase adulta. E aí se tem a imersão da água. O final de vida não existe um rito específico, mas apóstolo Paulo, o bispo Elias, traz isso durante a entrevista que ele fez comigo, fala, uma semente para nascer primeiro precisa morrer. Então, para ir para a vida eterna, que existe essa crença dentro das religiões evangélicas, existe a morte da carne. E aí se recomenda uma oração de entrega, sempre pensando que nessa oração eu entrego, meu Pai, eu entrego a você, meu Deus, a minha vida. E termino essa oração, que saia da minha boca e saia do meu coração, com que seja feita a vontade de Deus. Então, essa oração não existe uma oração típica, mas sim de uma entrega absoluta à vontade de Deus, do nosso Pai. Já dentro do Espiritismo, o Espiritismo, como uma doutrina filosófica, ele acredita que após o desencarne, você vai para o mundo espiritual. Faz toda uma preparação. Lá também acontece uma evolução, como na nossa vida de caminhada dentro desse orbe ou dentro de outros orbes. Dentro da sua evolução, você evolui em orbes para orbes com menos sofrimento. Você teoricamente não teria uma evolução a respeito da tua vida, mas você vai reencarnar para continuar nessa evolução até você chegar a orbes mais evoluídos, aonde a matéria é muito fluida. Então, corpo, carne, como nós temos no orbe Terra, não existiria. E esse processo de desencarne não é tão percebido, parece ser meio contínuo dentro daquele orbe mais evoluído. Porém, dentro da doutrina espírita, existe a união de um grupo, de uma comuna, de uma comunidade. E dentro dessa união, existe dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, na seção de preces, que é uma das últimas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece por uma criança que acaba de nascer. E essa oração pode ser feita por essa família, como o Nick falou, não só a família de sangue, mas a família de coração também. Então é uma apresentação também
uma introdução aos bons espíritos ao redor para que essa criança tenha uma proteção. E no final de vida, nós vamos ter a questão desse dessa continuidade, dessa evolução contínua, que é mais presente quando nós estamos encarnados, mas que continua posteriormente quando nós desencarnamos. Então, apesar de existir essa continuidade, existe sofrimento quando a gente perde alguém que a gente ama. E também no mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, nessa mesma sessão, a gente tem uma oração por um agonizante, para que essa pessoa, em final de vida, possa ter a bênção de não sofrer nesse final de vida, durante a sua carne. Uma recomendação que se faz, não são todas os locais centros espíritas, mas a própria Federação Paulista recomenda, é que se esse paciente tem por desejo que seja feita a cremação do seu corpo carnal, que isso aconteça após 72 horas, porque esse é o tempo em que o espírito se liberta do corpo carnal, da carne, né, do primeiro corpo, dos 7 que nós temos, segundo o Espiritismo, e com isso a dor do corpo sendo queimado na cremação não vai ficar impregnado no espírito e no seu perispírito. Então, por isso, se recomenda que seja feita após 72 horas a cremação. Mas não são todos que seguem essa orientação, essa orientação que possa ser, que foi dada. Quando nós vamos para as religiões afro-brasileiras, né, começando pela Umbanda, ah, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, o nascimento e o final de vida são dois momentos de grande libertação energética. O nascimento, uma energia muito pura que está encarnando, e a morte, o falecimento, uma libertação energética desse corpo espiritual, desse do corpo carnal. Então, isso liberta muita energia. Acredita-se dentro das religiões que têm as vertentes espiritualistas, como o Espiritismo, Umbanda e Candomblé, que ao redor nós temos tanto espíritos mais evoluídos quanto espíritos menos evoluídos. E quando eu tenho essa libertação energética de final de vida, ou essa agregar energia do início de vida, vários espíritos que não têm tanta evolução espiritual vão tentar se apoderar dessa energia. E ali eu tenho uma criança que está iniciando uma vida. Então ela é uma criança pura, que apesar de carregar os seus conhecimentos ancestrais, não traz tanto a capacidade de se defender. Então, nós vamos proteger dentro da Umbanda e do Candomblé essas crianças. Dentro da Umbanda, vai se usar muito a água, a pemba. A pemba é aquele tipo giz próprio para fazer riscar o chão, né? Vela, azeite extra virgem, cantos e orações. A Umbanda e o Candomblé trabalham muito com cantos, atabaque. Quando nós vamos pensar na Umbanda, no final da vida, como eu falei, um desprendimento de energia muito grande. Com isso, esses mesmos espíritos tentam pegar essa energia. E esse momento deve ser muito protegido. E o que vai usar? Novamente água, novamente a pemba para riscar o chão, velas, defumações, e aí um ponto muito importante: todo filho de uma casa de Umbanda vai ter a sua guia ou as suas guias. Elas são extremamente importantes para a proteção desses pacientes. E normalmente nós tiramos isso desses pacientes. Só que isso para eles é muito importante. Então nós devemos manter aquilo perto desse paciente. E cantos. Cantos sempre visando o quê?
essa proteção. Quando nós vamos para o candomblé, o início da vida vão ter momentos diferentes. A menina vai ser no 7º dia, os gêmeos são no 8º dia e o menino no 9º dia. E aí nós temos um rito, vocês me desculpem, eu não vou conseguir ler, é um termo iorubá, que é um momento em que a criança vai receber o seu nome. Um ponto que é interessante, dentro do candomblé, existem as crianças abicus, que são crianças que têm um vínculo muito grande com o mundo espiritual. E nesse mundo, e com esse vínculo muito grande com o mundo espiritual, elas tendem a morrer de forma mais precoce. E a cada 7 anos, essas crianças precisam fazer rituais até 21 ou 23 anos, de acordo com a linha do candomblé, para se manterem vivas. Então, a cada 7 anos, e isso é colocado, jogado através de búzios, os filhos de santos do candomblé e muitas vezes da Umbanda também, quando eles têm uma gravidez, né? É jogado os búzios e vão indicar se é um abicu ou não, e através disso daí já se começam os trabalhos para se evitar que ele retorne, porque eles têm muitos amigos no mundo espiritual. E através disso, esses amigos, eles, para virem para o mundo terrestre, eles fazem um trato que, se acontecer, por exemplo, dele ganhar um presente X de uma pessoa Y, eles retornam ao mundo espiritual. Os amigos voltam e os recebem com muita alegria. Então, isso é uma particularidade dentro da religião e que acontece. Muitas das vezes, o rito de final de vida de um bebê do candomblé é uma coisa muito simples, é estar no colo de alguém que vai estar descalço de branco. E isso muitas vezes causa desconforto por preconceito. Mas naturalmente utiliza-se a água ataré, terra, ogbi e orgibô, sal, mel e irequê, que é um melaço de cana-de-açúcar, azeite de dendê e ejá. E a sacralização, ou seja, a feitura da cabeça, a feitura de santo, é mais tardio e normalmente de escolha dessa pessoa, normalmente na fase adulta. Quando nós vamos pensar em final de vida do candomblé, como eu falei, também é um desprendimento de energia muito grande, então a mãe ou o pai de santo vai realizar a bênção dos filhos. Se jogam os búzios, que é o Ifá, né? É o oráculo para as religiões afro-brasileiras, e ali vai se dizer se precisam fazer ebós, ebós são os trabalhos, banhos, defumações específicas para aquele filho. E o axixê é o ritual de preparo para o enterro. Por quê? Porque essa pessoa não pode ser enterrada com a sua feitura de santo. Ele tem que desfazer a cabeça. E isso é muito importante. Isso para eles tem um significado muito importante. E eles também vão ter as suas guias, que são muito importantes estar perto deles. Já dentro do budismo, o budismo, principalmente a vertente que eu fui conversar no Templo do Zulai com a monja abadesa Miai, é um budismo tibetano. Então, o início da vida religiosa tem que, assim como o do evangélico, tem que ser de desejo da pessoa. Então, a pessoa tem que ter capacidade de escolher isso. E a introdução é chamada como tomar o refúgio na joia tríplice. Porém, no início, com o bebê, nós temos uma bênção feita por um monge budista para essa criança. E o final de vida não existe um ritual muito específico. Mas o que que eles recomendam? Que essa família, que esse paciente, que essa pessoa esteja circundada pela paz. Porque o budismo também acredita na reencarnação. É a roda da vida. E eles falam que se você tiver uma ideia, uma mentalidade
Pensando em alguma coisa de uma forma muito intensa, você reencarna como aquilo. Eu tenho dois cachorros, ela viu a minha tatuagem, que são dos meus cachorros, a Monja Miai falou, quando você estiver morrendo, não pensa nos seus cachorros, senão você volta como um cachorro, dando risada. E o que se recomenda no final de vida, quando aquela vida estiver acabando, que se fale ao ouvido do enfermo o nome de Buda. Quando nós vamos no judaísmo, nós temos dois momentos diferentes também para o início de vida. A menina vai receber seu nome perante a Torá na sinagoga, normalmente às quartas-feiras, que é o dia de maior leitura ali. E o menino vai ter o brimila, brismila ou simplesmente bris, que é a circuncisão, que vai acontecer no 8º dia e é onde é revelado o nome. A menina vai ser revelado o nome na sinagoga e o menino durante esse ritual. E esse ritual do menino significa a aliança entre Deus e o povo de Israel através do seu patriarca Abraão. Porém, o início da vida religiosa da menina e da menina se dá mais tardio. Aos 12 anos, a menina vai ter a bat mitzvah e o menino vai ter o bar mitzvah aos 13 anos, que eles vão ser chamados de filho da lei ou filha da lei. A partir desse momento, a menina, perante os judeus ortodoxos, a menina pode casar a partir desse momento, porque ela é considerada uma adulta. Já ao final de vida, existe um manual longo que chama Tahara, que é um manual dos procedimentos que nós vamos ter que fazer. No caso, o judeu próprio que vai fazer isso. E todo judeu tem um direito a um enterro justo e os preparativos disso. Ou seja, todo o ritual, e são várias regras, até se é a mão direita ou a mão esquerda que pega tal coisa, que horas que tem que trocar a luva, quantas vezes tem que se trocar a água, aonde você começa a lavar primeiro, o que que você faz primeiro. E em todas as grandes cidades existe uma equipe que fica de prontidão 24 horas por dia, tirando o período do Shabat, que é de sexta-feira ao pôr do sol ao sábado pôr do sol, para recolher esse corpo e fazer esses rituais. Isso não é feito por pessoas não judias, isso somente por judeus. Já o islamismo, vocês já ouviram em filmes e já viram, provavelmente, se foram para algum país de predominância muçulmana, que existem, assim, orações e os chamados para essas orações, que são o primeiro chamado para você se preparar e o segundo chamado para você se endireitar para poder orar. O início da vida para a criança no Islã é o pai fazendo o primeiro chamado na orelha direita e o segundo chamado na orelha esquerda. Aqui está a tradução dele, só que eles preferem que isso seja feita em árabe. E o que é esse chamado? É sempre elevando e colocando como Allah, como o único Deus, e Muhammad como o seu profeta, aquele que trouxe a palavra dele para a terra. Já no final de vida, o Islã, existem algumas coisas que são importantes. A cabeça desse paciente deve estar voltada para o lado de Meca, que é a cidade sagrada. Todo muçulmano sabe exatamente aonde é isso. De preferência que esse lado seja o lado direito desse paciente. É muito importante que, ao estar no final de vida, esse paciente possa estar falando que não há outra divindade senão Alá e Mohammed é seu mensageiro. E terminar a última frase a ser falada por ele, que não há outra divindade senão Alá. Isso é muito importante para eles. Para uma criança, para um bebê, às vezes ele não vai conseguir fazer, ou mesmo para um adulto que esteja em maior convalescência. Então, que se permita que
alguém fale isso ao ouvido desse paciente. E esses corpos precisam ser purificados. O judeu ele tem a tradição de ser enterrado numa mortalha branca dentro de um caixão de madeira simples, porque à chegada do Messias, aonde a humanidade será julgada, eles sairão desse túmulo para se encontrar com o Messias. Dentro do islamismo, seriam enterrados só em mortalhas, porém no Brasil isso não é permitido, então eles são enterrados em caixões. Justamente essa questão da mortalha é a mesma questão, porque no dia do juízo final, quando existir o julgamento final, os crentes islâmicos, os muçulmanos, se levantarão dos seus túmulos para se encontrar e serem julgados. Isso são as doutrinas, isso são os ritos religiosos feitos pelos líderes espirituais de cada uma. E aí, o que que a gente pode fazer? Dentro do catolicismo, qualquer pessoa da equipe de saúde pode fazer o batizado, desde que ele tenha feito o seu batismo e sua crisma. E, de preferência, siga a religião católica. Derrama uma água, de preferência benta, sobre a cabeça da criança e dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquela criança que eu comentei, a nossa primeira criança terminal dentro do nosso serviço em 2016, o batismo foi feito por mim e foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi na minha vida. Já com relação à unção dos enfermos, ela só pode ser realizada por um sacerdote. Então, se isso for muito importante, tentar propiciar que essa família leve padre ou um frei para fazer essa unção dos enfermos. Já dentro dos evangélicos, como eu falei, a apresentação é feita na comuna, dentro da igreja. Nós não podemos levar essa criança, às vezes, para dentro dessa igreja, mas nós podemos trazer parte dessa comunidade e esse pastor para dar uma bênção, se essa criança estiver em final de vida. E aquele pai que falou que a Mari era algo que trouxe ele para, de novo, para Deus, para sua espiritualidade, conseguiu levar o pastor e parte da sua comunidade para fazer a bênção da Mari. E no final de vida, a oração da entrega pode ser feita por qualquer profissional de saúde. Segundo o bispo Elias, sendo feita pelo coração, essa oração vai ser muito bem aceita por Deus. Dentro do Espiritismo, nós não temos ritos, né, doutrinas ou ritos específicos para início e final de vida, mas sempre uma oração é muito bem aceita pelas famílias. Dentro do candomblé, os ritos só podem ser feitos pelos iniciados na religião. Então, para nós, isso não é possível ser realizado. Dentro da Umbanda, é permitido a instalação da água e oração. E aí, todos os pais e mães de Umbanda que eu conversei falam, essa oração pode ser feita por qualquer pessoa, mesmo que não seja da nossa religião, porque vai trazer a paz. E, no final de vida, a mesma coisa. Oração para purificar, para proteger esse pequeno ser que está desencarnando. No budismo, a oração, aquela bênção pode ser feita por qualquer pessoa e o final de vida, como eu falei, tentando manter um ambiente calmo. E esse paciente, dentro do budismo, eles acreditam muito na meditação muito extrema, onde a frequência cardíaca e os movimentos respiratórios se tornam praticamente nulos. Então, se recomenda que esse paciente, se ele tem uma evolução muito grande dentro do budismo, que ele só vá para a câmara frigorífica ou o sepultamento após 8 horas, porque eles acreditam, e existem relatos dentro do budismo tibetano, de monges que passaram em torno de 8 horas parecendo mortos, sendo decretados como mortos e
acordaram do seu transe de meditação. Já do judaísmo, os ritos de início de vida são mais tardios, então nós não temos o que fazer. Mas no final de vida existem pontos que são muito importantes para essa família, para essa religião. Um ponto que é muito importante, tudo que tiver sangue ou tiver material biológico desse paciente deve ser guardado e entregue para quem for recolher o corpo, porque o judeu acredita que ao chegar o Messias, ele vai se levantar e ele precisa ter tudo dele. Então, se tiver um scalp, um gelco, uma sonda, cabelo, qualquer coisa que tenha DNA, guarda-se num saquinho e é entregue junto para essa pessoa que vai recolher o corpo. Não tocar no paciente nos seus últimos momentos, deixar sempre o doente acompanhado por alguém da família. Não ficar perto do pé da cama, não existe choros ou lamentos, porque acontecendo isso, esse espírito fica preso ali. Providenciar velas, abrir janelas para esse espírito poder se libertar, deixar todos os membros dentro da cama, né, braço e perna esticada. Ao acontecer o falecimento, só cobrir o corpo com lençol, tá? Pode-se tirar óculos, aparelhos auditivos, próteses dentárias, se acontecer. Deixar a cabeça ligeiramente levantada. Toda a água que tiver nesse ambiente deve ser desprezada, espelhos devem ser cobertos e, se existirem fotos, essas fotos devem ser viradas para baixo. Por quê? Acredita-se dentro do judaísmo nessa libertação do corpo carnal. Se esse espírito, às vezes, ele está perdido e ele se olha no espelho, ele se assusta e ele se perde. Quando ele olha fotos, ele se perde na dor de não poder encostar ou ter contato com essas famílias e não vai embora daquele ambiente onde isso aconteceu. Então é muito importante nós tomarmos esses cuidados. Dentro do início de vida, permitir que o pai ou alguém da religião faça os chamados do seu filho, na sua filha, nos seus ouvidos. Se não existir ninguém que possa fazer, segundo Sheikh Mohammed, ele fala que o importante é que essa criança receba esses chamados, para que ela entenda que ela é uma filha de Allah, uma filha de Deus. E no final de vida, organizar para que os seus momentos sejam calmos e, na ausência de um crente de religião, o corpo pode ser lavado e purificado pelos profissionais. Lembra daquele pai que perdeu a sua filha, que foi quem levou ela para ele levou ele para aquela vida? A irmã mais velha dela, ao final, me traz um desenho depois de 2 semanas do falecimento dessa criança, onde está o pai, a mãe, ela e eu de mãos dadas, significando essa união familiar e a Mari, o bebê, como um anjo em cima. Essa criança de 16 dias de vida teve o seu legado. Por isso eu falo que mesmo uma criança com poucos dias de vida, como a Lili colocou tão belamente, os pequenos pés, eles são capazes de ter sua história, o seu legado, e nós podemos e devemos valorizar esse fim de vida, essa história, essa espiritualidade. Gente, muito obrigado. Que lindo, gente. Acho que hoje, com esse webinar, nós realmente abrimos um portal, né? Um portal, acho que para o conhecimento desse domínio tão especial, tão importante que, né, o ser humano que tem que ser cuidado. E aí, com essa visão que a gente tem das crianças e dos adolescentes. Bom, não temos perguntas no chat. Então, eu acho que apesar de todos os problemas que nós tivemos, a gente só tem a agradecer a presença de todos. Foi muito bom mesmo. E esperamos continuar, né, com todos vocês aí colaborando com a academia. Estaremos por aí.
Muito obrigada, gente.